E a chave pra entrar é a oração. Oh, meu esposo, meu amado, ouça o meu grito, pois logo estarei em teus braços, meu amado. Enfrentarei minhas fraquezas, farei de tudo para subir. Chegamos ao 7º dia aqui, nesse mês com Santa Teresa d'Ávila, que está nos levando, né, para esse caminho de intimidade, de união com Jesus, nos ensinando tantas coisas importantes, né, para que nós possamos mesmo buscar essa intimidade, buscar essa profundidade, buscar esse encontro do nosso coração com o coração de Jesus, porque é assim que a gente vai recebendo força, né? É assim que nós vamos também nos santificando, que nós vamos nos transformando. É assim que a gente vai aprendendo. E aprendendo, para a gente não precisa ser, não é a gente que, como que nós não somos mestre, mas a gente pode indicar o caminho, não é verdade? Exato. Até pelo próprio exemplo, né? Pela virtude vivida. Isso. Então, eu nunca falei nada sobre oração, mas as pessoas me veem rezando, isso já é grande lição de vida espiritual, né? Ainda que você não tenha dito uma palavra para ninguém sobre como é importante rezar. Então, por isso que a gente vai aprendendo, vai assimilando, vai colocando aquilo em prática, mesmo que não tenha tanta facilidade, tanta didática em transmitir esse ensinamento, mas pelo menos você vive isso, você crê firmemente no quanto que a oração é importante, o quanto que ela transforma vidas, o quanto que ela nos aproxima de Deus, porque a finalidade da oração é essa, a finalidade é nos unir a Deus. Então, se você crê firmemente em tudo isso, a tua convicção de fé, do quanto você crê, já é suficiente para tocar o coração de alguém. Pode não ser suficiente assim para que a pessoa faça ela mesma um caminho de oração, mas pelo menos vai ser tocada num primeiro momento pelo teu exemplo. Então, para isso mesmo, não precisa ter os tratados de teologia na cabeça, né? Basta uma prática piedosa, devota. Acho que isso, aí depois Deus faz o resto, né? Mas esse primeiro contato com alguém que reza, isso é muito importante para muita gente, né? Aliás, o processo de conversão de muitos de nós começou assim, com a gente vendo alguém rezar. É verdade. Eu lembro do Henrique, falava muito da experiência dele com o pai, né? Ele falava que ver a mãe, a avó rezando, isso é bonito, é até natural. Mas quando ele viu o pai dele rezando, ele falou, agora eu sei que oração é coisa de gente séria. Porque ele tinha, né, uma profunda admiração pelo pai. E quando viu o pai rezando, aquilo moveu profundamente o coração dele. Então, vejam, né, como que ver alguém é o suficiente para que Deus depois venha e faça todo o resto, né? E a graça ali vai completar aquilo que a natureza humana não consegue alcançar. Então é por isso, você não precisa saber tudo, mas viva aquilo que sabe, viva aquilo que aprendeu, com esforço, com dedicação, com empenho. Isso faz toda a diferença. Olha que bonito, né? Muito bonito isso, o seu exemplo, né? E daqui a pouco as pessoas começam a pensar, reza pra mim? Quando começa assim, quando alguém começa assim, você reza pra mim? Olha, sinal de que estão vendo em você um homem, olha que bonito, um homem de oração, né? Um esposo, um pai, um filho, olha, um filho de oração, uma esposa, uma mãe, uma filha de oração. Às vezes até o seu pai vai falar, filho, reza para mim, olha, a mãe, filha, reza, olha que bonito, né? O seu exemplo. A gente sabe, as palavras comovem, mas é o testemunho que arrasta, que convence, que é sinal. Então, nós aqui, né, acreditamos que é isso que vai acontecendo conosco, desde quando a gente começou, né, nesse grupo e também agora com Santa Teresa. Então, olha,
Que bom, Deus seja louvado porque você está nesse grupo, porque nós estamos nesse grupo. E se você conhece alguém, né, que também é uma pessoa de oração, ou se você conhece alguém que quer ser um homem e uma mulher de oração, quer ser mais de oração, ainda dá tempo. Convida hoje aqui, olha, nós vamos no 7º dia, tá certo que a gente já está chegando para o final, mas os vídeos estão aqui no grupo, eles não estão públicos ainda, mas você pode compartilhar cada um deles e esse seu amigo, esse seu parente, essa pessoa, o seu colega de trabalho, talvez vai ter acesso e aí ele ou ela vai experimentar aquilo que você e que nós estamos experimentando. Então vamos hoje aqui, né, dando mais um passo. Hoje é o 7º dia, nessa terça-feira, 24 de outubro, e a gente sabe que se colocou em oração, a distração vem, as preocupações vêm, parece que a gente senta para rezar ou começa a rezar, tudo vem para tirar a gente desse momento. A gente não pode deixar que isso aconteça, né, Padre? Exatamente, porque a meta da vida de oração é alcançar essa união com Deus, né, no recolhimento da alma, porque Deus habita ali o profundo do nosso coração. Então a oração recolhida, né, podemos chamar assim, é a oração ideal. Só que o contrário disso é a oração distraída. Então, em vez de você se voltar para si mesmo, você se perde nas coisas, né, no mundo. Em vez de buscar Deus, você acaba se perdendo pelo meio do mundo. Então, as distrações, elas acabam atrapalhando que a gente atinja a meta da oração, que é esse recolhimento que nos faz encontrar Deus dentro de nós mesmos. Tá certo, mas e aí, o que a gente faz, né? Bom, primeiro que a gente vive uma sociedade muito difusa, né? A gente, o tempo todo são imagens, são estímulos, e a gente acaba se perdendo no meio de tudo isso com muita facilidade, muito mais facilidade do que Santa Teresa no tempo dela. Eu estava até pensando sobre isso, como que era difícil ouvir uma música, né? Vou pensar aqui em 1500 e pouco, na época de Santa Teresa. Às vezes eu ouvia uma música uma vez na vida, né? Quando ia ao teatro e tinha lá uma orquestra, talvez era a única oportunidade que alguém tinha de ouvir uma peça sendo executada. Então ela contava muito com a memória, né? Esforçava mais a memória para essas coisas. Nós hoje não, a gente está perdido num monte de estímulo, num monte de coisa. Então para nós a distração ela é muito mais comum. E aí, quando a gente fala de oração, a gente precisa entender duas coisas. Existe a distração involuntária e a distração voluntária, tá? Na vida de oração eu preciso saber distinguir uma da outra, primeiro, para não ficar me culpando, colocando escrúpulos, né, sobre mim. Eu não sei rezar, porque eu sou muito distraído, aí abandono a oração por causa disso. Tudo bem, que você seja distraído não é lá o problema todo. Qual é a causa da distração? É bom ver isso primeiro, porque algumas distrações são fruto. Tem aqui, são elencados alguns motivos. Um deles é permissão do próprio Deus. Deus nos permite distração na oração para que a gente não fique vaidoso, né? Nossa, como eu rezo, como eu sou recolhido, né? Como a minha oração é frutuosa. Então, para a gente não cair nesse tipo de vaidade, Deus permite certas distrações na hora da nossa oração. Outras distrações, e essa não depende de mim, né? Não é voluntária, ela é involuntária, ela depende da vontade de Deus, é da graça de Deus que Ele... Outras, por outro lado, também são involuntárias, mas tem como sua causa o diabo, o tentador. Então vejam como que a distração pode ter causas diferentes. E eu estou falando aqui das causas involuntárias, porque você não tem culpa. É bom que você saiba disso para não ficar pesado sobre você um peso que você não deveria estar carregando. Então Deus pode ser por permissão divina, pode ser que seja o tentador justamente tentando te afastar da vida de oração, e aí ele começa a te perturbar com as suas fraquezas, com as suas fantasias. Então precisa identificar qual é a causa da distração para poder lutar contra ela. O tema hoje é combatendo as distrações. Então eu preciso saber de onde vem essa distração para poder ir na causa e remediar isso. Outra causa involuntária de distração é o nosso corpo. O cansaço, o joelho que está doendo, eu que estou com sono,
é um barulho que o vizinho está fazendo uma construção, meus olhos, né, que são atraídos por um monte de coisa. Então existem distrações também causadas pelo nosso corpo. Ou, quando a gente fala corpo, não pense só no físico, né? O corpo é um composto de carne e espírito. Quando a gente fala o corpo humano, estou falando também da minha alma que está nesse composto. Então a memória, a imaginação, a fantasia, isso também entra como uma distração corporal, podemos dizer assim. É uma coisa que eu me lembro, é algo que eu penso, que eu imagino. Então isso vem de repente sem o meu consentimento. O que eu vou fazer com isso depois é outra história. Mas a primeira impressão que vem não fui eu que causei. Então essas são distrações involuntárias, elas não são culpa sua. Então quando elas aparecerem, não se perturbe, né? Como diz Santa Teresa, não se aflija. É preciso saber reconhecer isso, entender por que isso está acontecendo e retomar a tua oração. Não se desesperar ou se deixar levar pelas distrações. Porque quando vem o pensamento, a imaginação, a memória, você pode navegar, né? E aí você se perde de vez. Mas quando você percebe que veio a distração, você logo foca de novo na oração, ou você, vou usar uma palavra aqui, você adestra a sua imaginação, a sua memória para te ajudar a rezar em vez de te atrapalhar, então você se recoloca no caminho da oração. Até o padre Paulo Ricardo, que estava fazendo a meditação sobre isso, ele fala que às vezes ele vai comungar e ele percebe que a imaginação naquela hora não deixa ele rezar a ação de graças. Então ele fala assim, eu jogo um osso para a imaginação ter o que roer. Então ele fala que ele gosta nessas horas de imaginar o Padre Pio comungando e vindo sentado do lado dele. Então olha como você direciona a imaginação para te ajudar a rezar. Então você não precisa ficar brigando com ela. Então é isso. Existem distrações involuntárias. Elas não dependem de você, elas não são culpa sua. Agora, o que você vai fazer com elas quando for hora de rezar, aí sim, está no teu livre-arbítrio, na tua decisão. Então tudo isso é o tema de hoje, combatendo as distrações, mas eu estou gastando mais tempo com as involuntárias, porque as voluntárias nem deveriam ser citadas aqui, porque você já deveria ter abandonado há muito tempo. O que é uma distração voluntária? Bom, minha imaginação tem muitos, muito erotismo, tem muito... Bom, de onde é que veio isso? É coisa que você está vendo, é coisa que você está lendo, é música que você está ouvindo. Então você alimentou a imaginação com tudo isso para que ela te atrapalhasse. Então isso sim é uma distração voluntária, você buscou isso. Talvez não naquela hora, mas naquela hora apareceu o fruto. Então distrações voluntárias são essas que eu causo, que são culpa minha, eu preciso reconhecer. E aí Santa Teresa vai dizendo, olha, se eu reconheço uma e outra, eu posso saber remediar isso com mais eficiência, com mais eficácia. Então acho que hoje, para falar das distrações, era bom que a gente pensasse isso. E também tem aqui os remédios para as distrações. Bom, o primeiro remédio, a discrição, com base nas próprias palavras de Santa Teresa. Ela diz que uma alma não deve afligir-se, porque isso é pior. Então veio a distração, você se desespera, você abandona a oração. Não, discrição. Humildemente retoma a tua oração, volta para si, fecha os olhos. Se os teus olhos te distraem, fecha os olhos. Coloque, entre aspas, coloque uma coleira nos sentidos, na imaginação, adestre, se você identifica o que te atrapalha. Então o primeiro remédio é a discrição. É você saber orientar os sentidos exteriores, ouvido, olhos, cheiros, você saber orientar isso, e também aqueles sentidos interiores, memória, imaginação, vontade, os afetos. Então, primeira coisa, primeiro remédio, discrição, não se desespere, não abandone a vida de oração. O segundo remédio, justamente a perseverança. Eu não sei rezar, eu sou muito distraído. Não, persevere. Santa Teresa, em algum momento aqui do Livro da Vida, ela fala que você vai perceber o quanto que é difícil perseverar, mas também vai perceber com o tempo o quanto foi necessário. Então, é difícil, principalmente no começo, mas lá adiante você vai ver o quanto que foi necessário aquela dificuldade do começo. Então a segunda coisa, o segundo remédio que a gente aplica para combater as distrações é a perseverança.
não se renda. Não abandone a oração, por mais distraído que você seja. E aqui também tem a causa, né, nos temperamentos. Tem temperamento que é mais distraído, é mais voado. Outros são mais recolhidos por natureza, independente do temperamento. O bom de saber disso é que você se conhece e você sabe onde você tem que atacar, né, para poder rezar melhor. E o último remédio é a humildade. Então, para que a alma seja capaz de enxergar cada vez com mais clareza qual é a condição do seu estado decaído. Então, ter humildade diante de Deus, né? Saber que eu não tenho controle de todas as coisas, por mais que eu quisesse isso, eu não tenho esse controle. Não tenho controle nem sobre os meus pensamentos, quem dirá sobre a realidade, sobre os fatos, sobre a história. Então, a humildade diante de Deus, de reconhecer que o controle às vezes foge pelos dedos da minha mão. Então, são 3 remédios aqui propostos a partir dos escritos de Santa Teresa. Discrição, não se desespere. Perseverança, não abandone a oração. E humildade, né? Saiba que você tem limites, tem muita potencialidade, tem muitas possibilidades, mas é um ser humano cheio de falhas e de limite por causa do pecado original. Então a humildade de reconhecer isso também ajuda a vencer as distrações na hora de rezar. E a gente desiste muito fácil de tudo, né? Sim. Vou fazer uma dieta, começa lá, não dou conta, deixa pra lá, eu não dou conta, não é pra mim, enfim, e com a oração não é diferente. E enquanto o padre falava, eu vim aqui procurar uma frase de Santa Teresa. Em tempos de tristeza e inquietação, não abandone nem as boas obras de oração, nem a penitência que estás habituada. Antes, intensifique-as e verás com que prontidão o Senhor te sustentará. Então, é a perseverança, até porque é exercício mesmo, né, padre? Quanto mais a gente vai fazendo, Exato. mais a gente vai alcançando essa graça e mais a gente vai aprendendo também a lidar com todas essas distrações. É um fato. Eu estava lembrando quando o senhor falava, quando nós fomos lá para o Santuário de São Miguel, descemos, né? Descemos, nós levamos o quadro para abençoar e o quadro estava lá no porta-mala do ônibus, né? E a gente desceu e, enfim, eu falei, vou visitar a Capela do Santíssimo, em primeiro lugar. Sentei, comecei a rezar, lembrei, cadê o quadro? O quadro está lá no porta-mala, no bagageiro do ônibus. E se o motorista vai fazer qualquer coisa, chega a hora da missa e eu não tenho esse quadro? Aí eu pensava, não, eu vou ficar aqui rezando, não vou sair daqui, vou continuar rezando. Eu falava, mas e se depois eu não conseguir? Eu falei, Jesus, o Senhor me perdoa, eu estou indo lá buscar o quadro, né? Então, às vezes a gente precisa escolher. A gente às vezes não sabe se aquilo que veio, se é distração ou se é, né, o Deus falando, olha, vai lá buscar porque você pode acontecer da hora que chegar a missa, você não encontrar o motorista, e aí, como é que você vai fazer para abençoar o quadro? Alguns lugares, em vez de usar a palavra discrição como remédio, fala de discernimento. Tá. Que é justamente esse exemplo que você está dando. Se você tivesse ficado, você ia ficar mais perturbado. Não ia nem conseguir rezar, né? Então, é o discernimento de saber se aquele momento é o momento melhor para oração. Tem pessoas que tinham o hábito de rezar, sei lá, bem cedinho. E agora, passou o tempo, sei lá, outros problemas foram aparecendo, ela já não consegue rezar cedo porque tem muito sono. Então, olha o discernimento de saber, sim, essa já não é mais a minha hora de rezar porque eu não consigo mais. Não é deixar de rezar, mas é ter o discernimento de saber que naquela hora a oração não vai render. Então, a Sandra está partilhando um exemplo dela, né? Se eu tivesse ficado ali no Santíssimo, mas preocupada com... eu não ia rezar. E ainda corri o risco de perder o quadro, né? Então, foi lá, resolveu, depois ficou rezando. Rezou certamente na missa com muito mais tranquilidade. Então, aquele primeiro remédio que a gente falava da discrição, para não se desesperar, em outros lugares ele é chamado também de discernimento, por causa disso, né? De saber que nem todo momento que a gente se põe a rezar é o melhor momento para rezar. Então isso, como é que a gente sabe? Discernindo. E volta a falar, né? Isso tudo que a gente está falando é mais sobre as distrações involuntárias, tá? De adestrar, de colocar uma coleira, de jogar um osso para a imaginação roer, de ajudar os sentidos, mas a gente também tem que pedir que você reconheça que aquelas distrações voluntárias dependem do seu esforço para mudar isso.
Então vamos parar de ler porcaria, vamos parar de assistir coisa que não vai acrescentar em nada da sua vida espiritual. Vamos começar a ler um pouco mais a vida dos santos, vamos pegar mais o Evangelho, para alimentar a imaginação com as cenas bíblicas. Então as distrações voluntárias só dependem de você. As involuntárias, tudo bem, depende do esforço seu, mas não só, né? Tem outras causas que estão aí pelo meio. Mas as distrações voluntárias, se elas estão te atrapalhando por causa de conteúdo que você andou vendo demais, lendo demais, ouvindo demais, então já deu, né? Acho que já nutriu o suficiente com coisa ruim, a fantasia, então já está na hora de parar. Então por isso a gente recomenda que aquelas distrações voluntárias que têm origem pecaminosa, mundana, já precisam ser abandonadas o quanto antes. E aquelas que são involuntárias, com o tempo, a gente vai aprendendo a cuidar delas, né? A lidar com elas, a conviver com elas, a discernir. A gente vai ganhando isso com o tempo, com a experiência. É a prática mesmo, como a Sandra dizia. E não se perca, né? Não abandone a vida de oração, porque esse é o único caminho para se chegar a Deus. Rezar sempre e rezar muito. Então não nos desesperemos, tá bom? Não se desespera e cada um tem o seu horário. Tem pessoas que ficam preocupadas, eu não consigo rezar 4 horas da manhã, 5 horas, 6 horas, né? É assim, o padre disse, cada um tem o seu horário, você vai encontrar o seu momento, o seu horário. Isso é o mais importante. Então vamos rezar hoje, né? Pedindo, claro, a graça da amizade com Deus, que é a oração que nós estamos fazendo todos os dias nesse mês com Santa Teresa, mas a gente percebe que a cada dia, por aquilo que nós estamos refletindo e aprendendo com ela, existe, né, uma graça que a gente vai pedindo. Então hoje é essa graça, Senhor, me ajuda a ter discernimento, né, na hora que eu for rezar, se aquilo que me vem é preciso, né, eu ir fazer ou não, ou pode ficar para depois. Me ajuda, Senhor, me ajuda a aprender a lidar com essas distrações, a adestrar, né? Senhor, me ajuda a romper com todas aquelas distrações voluntárias, tudo aquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu assisto. Aí me ajuda, Senhor, a buscar mais conteúdo espiritual para alimentar a minha alma, mas alimentar aqui também, a nossa mente com esse tipo de imagem, de leitura, de fatos que nos ajudam tanto a rezar. Então vamos hoje, nesse dia aqui com Santa Teresa, onde o tema é combatendo as distrações na oração, vamos rezar pedindo essa graça? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Teresa d'Ávila, vós sois a mestra da genuína oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Santa Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e confiança sem nunca duvidar da bondade divina. Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade de nossa vontade com a vontade de Deus, com insistente perseverança, até alcançarmos aquilo de que necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo Espírito Santo fizeste surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o caminho da perfeição. Dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, mestra e guia de oração, rogai por nós. Hoje nós vamos rezar pedindo, né, que nada nos perturbe, então, e que nos tire desse momento, né, tão íntimo que é a oração. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança.
A quem tem Deus nada falta, só Deus basta, que assim seja. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Achei bonito aqui, Padre, que a gente pede para a gente aprender, né, a rezar conversando com Deus Pai, com Deus Filho, né, com o Filho e com o Espírito Santo, para a gente se relacionar. Uma hora a nossa oração é a Deus, que é nosso Pai, às vezes a oração é com o Espírito Santo, pedindo os dons, pedindo a santificação, às vezes é com Jesus, né, nos encontrando com Ele. Bonito, né? Porque a oração vai tendo todos esses movimentos, né? E Santa Teresa mesma diz, né, que a primeira atitude de quem vai rezar é ter consciência de que não está falando sozinho. Principalmente quando ela fala da oração vocal, né, ou a oração mental. Não é uma coisa que você... Nossa, é um louco ali que está falando consigo mesmo, né? Não estou falando comigo, estou falando com Deus. E Deus é alguém que me ouve. Deus é uma pessoa. Por isso tem aquele caminho, né? A fé, ela começa na inteligência, depois ela passa para o coração. Eu preciso amar aquilo que eu conheço, aquilo que eu creio. E depois ela se transforma numa realidade. É uma pessoa. Jesus para mim não é uma ideia, não é uma doutrina. Jesus é alguém. E quando eu vou rezar, eu estou conversando com esse alguém. Ele me ouve. E por graça dele, em alguns momentos, ele me responde. Isso. Então é um alguém. A primeira atitude de quem reza é consciência de que não está falando sozinho. Está diante de alguém que ouve e que responde. Então é fundamental ter isso, né? Não adianta você ter o seu ritual de oração. Todo dia você levanta a mesma hora e começa a Pai, do Filho e do Espírito Santo e emenda ali e vai embora sem deixar espaço para falar ou para ouvir. Então isso é fundamental, realmente, né? Conversar, como a Sandra lembrava aqui da oração. Oração é relação. É isso. A gente não pode sair atropelando. Não, porque é a minha hora de rezar, então eu tenho que cumprir aquele horário. Calma, né? Você vai perceber, vai saboreando, né? Eu sei que eu devo rezar para alguém, mas agora eu preciso saborear essa verdade. E aí é o tempo que vai nos ajudando, nos ensinando nisso, tá bom? Que bonito, é isso que Deus está nos ensinando através de Santa Teresa, né? E a gente vai aí, dando os passinhos e vamos conseguindo e vamos progredindo também. Só não pode desistir, tá bom? Fica firme aí. E ficando firme, a gente vai se encontrar agora na sexta-feira. E o padre vai falar um pouquinho sobre essa oração afetiva, que envolve mesmo sentimento, que envolve relacionamento, né, com uma pessoa, que é o Pai, ou que é Jesus, ou que é o Espírito Santo, que é a Virgem Maria também, né, tá bom? Então fica aqui com a gente, sexta-feira nós vamos nos encontrando, e o tema então é a oração afetiva e a oração de simplicidade. É essa que agrada o coração de Deus. Curte, compartilha, se inscreve no canal da nossa comunidade, tá bom? Então, nós estamos precisando de mais inscritos lá para crescer o canal, para esse vídeo, quando a gente for deixar público, chegar em mais pessoas e todos os conteúdos aí da nossa comunidade, as lives, né, ao vivo, oração Ele está no meio de nós às 11, o terço da misericórdia às 3 horas, as santas missas, enfim, alguns momentos que são ao vivo, o YouTube vai entregar também, e vai chegar até você e até outras pessoas. Nós vamos pedindo aqui a bênção de Deus para a gente poder se encontrar e dar mais um passinho nesse mês que está quase terminando, mas que a gente tem muito que aprender ainda. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, de Santa Teresa de Jesus, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santa Teresa, rogai por nós. Meu amado, ouça
mereci. Serei fiel a ti para sempre, meu amado, o teu amor é forte como a morte.